Boa noite. Boa noite. Em mais um Papo Reto, hoje temos aqui Evandro Silva Malara, advogado criminalista, e o assunto hoje é corrupção. Evandro, obrigada por aceitar o nosso convite e vamos à primeira pergunta, que agora você está, parece que trabalhando um pouco mais esse lado da corrupção, né? Qual o dispositivo na lei pode ser mudado para dificultar a ação de agentes públicos corruptos? Suzy, Augusto, a Rita e o André. E primeiro eu quero agradecer o atendimento espetacular que eu tive aqui na nova casa do Imparcial. E eu queria agradecer o convite de vocês. É um grande prazer estar aqui nesse órgão de imprensa tradicionalíssimo de Araraquara. Em primeiro lugar, eu queria dizer, Suzy e Augusto, que todo mundo está vendo a Polícia Federal e a Justiça Federal num trabalho praticamente de uma mini-revolução. A Lava Jato vem dando um passo importantíssimo para que essa endemia espúria não acabe no Brasil, que o crime é inerente do ser humano e não vai acabar, mas que diminua bastante. O que ocorre com um crime específico da corrupção? A corrupção tem dois tipos penais mais importantes no Código Penal, que é a corrupção passiva e a ativa. A corrupção passiva é aquela que está prevista no artigo 317 do Código Penal, quando um funcionário público recebe vantagens de qualquer modo, utilizando-se deste cargo político também, é o chamado colarinho branco. E esse delito, a corrupção passiva, prevê uma pena de 2 a 12 anos. O que a gente entende? No Brasil, a pena combinada ao crime até 4 anos, você, em todos os crimes, não cumpre a pena em liberdade. Não cumpre a pena em regime fechado. Você pode ter um regime aberto. Como a pena da corrupção ativa e passiva prevê o mínimo de 2, se você for primário de bons antecedentes, mesmo que condenado em tese, você vai começar a cumprir a pena em regime não fechado, não preso. O que a gente propõe, e o Ministério Público Federal, eu não me lembro o lapso de tempo, fez aí uma campanha na internet, me parece que há 2 anos, e colheu milhões de assinaturas, se não me engano, no seguinte sentido, que a gente defende e acompanha. Certo. A lei dos crimes hediondos é a lei 8.072 de 90 do Brasil. O que é a lei dos crimes hediondos? O legislador pátrio, por um pedido da sociedade, editou a lei dos crimes hediondos e inseriu nela crimes bárbaros, gravíssimos, como é o homicídio qualificado, como é o tráfico de entorpecentes, como é o estupro, por exemplo, e a extorsão mediante sequestro, mais alguns. A corrupção ainda não está inserida nessa lei. Por quê? A lei que relaciona o rol dos crimes hediondos impede, primeiro, que você tenha liberdade provisória a princípio, que você responda o processo de liberdade. Em segundo lugar, a progressão de regime, ao contrário da corrupção que não está inserida na lei dos crimes hediondos, ela só vem com 2 ou 3/5 de cumprimento da pena. Não me parece difícil, e nós esperamos que esse Congresso, que se renovou muito, estude e faça esse projeto ir a plenário, porque, na nossa opinião, simplesmente indo e sendo inserido a corrupção, esse crime espúrio dentro da lei dos crimes hediondos, e eu não falo de punição, não de cárcere, mas é que, na nossa visão, esse tipo de crime, apesar da legislação brasileira entender que não é violento, no cerne dele é que o crime de colarinho branco, como todos sabem, direta ou indiretamente, rasga, tira do mesmo favorecido, o dinheiro público. E o senhor acha que
acredita, né, que agora no novo governo a corrupção deve diminuir, ou pelo menos o embate aí será maior? Acredito sim. Nós estamos num país de regime presidencialista, né? E o presidente da República, como todos sabem, depende também do parlamento para aprovar algumas matérias de interesse dele. Esse governo, nós já verificamos que está dentro, mais ou menos, no que toca também à corrupção e outros delitos, do que nós estamos defendendo. Tornar insuscetível progressão de regime, tornar insuscetível a condenação de saídas temporárias. Eu acredito que sim. Tanto é que o Congresso foi renovado. Pode ser que esse novo Congresso agasalhe dentro do que nós estamos dizendo, do crime de colarinho branco, que na verdade, Suzy, é praticado por empresários espúrios e governantes larápios, tá? Então, na nossa visão, aí o pessoal vai dizer, bom, o senhor é advogado criminalista, como é que você defende um aumento de pena? Não, aí a defesa é da sociedade, da parte menos favorecida dela, o combate mais eficaz formalmente na lei. Sim. Aqui o Newton Veloso está falando aqui, considerar corrupção como latrocínio, e a Rita Alves está perguntando, qual a sua opinião sobre a impunidade no cenário brasileiro? A corrupção equiparada ao latrocínio vai de encontro ao que a gente disse no começo. O latrocínio é um dos delitos que estão dentro da lei dos crimes hediondos, a lei 8.072, que impede progressão de regime até 2/3 de pena, ou 2/5 ou 3/5. Se o crime de corrupção ativa ou passiva for para esta lei, ele andar e for inserido dentro dela, está equiparado aos não direitos do latrocínio também, que está na lei dos crimes hediondos. A pergunta da outra internauta. Qual a sua opinião sobre a impunidade no cenário brasileiro? Da corrupção, né? Rita, é um prazer responder isso para você. O problema da impunidade é a legislação penal mesmo. Quando se diz que a legislação penal merece uma reforma, porque vem lá de 1941, o Código Penal, há crimes, por exemplo, Rita, há crimes como o adultério, que saiu do Código Penal, pelos costumes, mas ainda está lá escrito. Nesse caso, Rita, realmente é a reforma de alguns artigos do Código Penal, num Congresso que a gente confia, que pode resolver e atualizar dentro dos anseios da sociedade esse tipo de crime. Porque hoje está bem desatualizado, né? São muitas as matérias aí. Falando de, quando se fala em diminuir os recursos para manter o condenado, né, o tempo todo da condenação dele na cadeia, né, para ele não ter essa progressão de regime de pena semiaberto, diminuir as saidinhas. Não precisava se pensar primeiro numa reestruturação do sistema carcerário brasileiro, que a gente já sabe que está falido hoje? Eu vou tentar responder a sua pergunta, Augusto, com um exemplo. Eu estive há 2 anos no Fórum de Marília. Eu fui na delegacia fazer um trabalho para um cliente, e na ida para o fórum, na cidade de Marília, acho que foi Marília mesmo, eu passei pela região central da cidade, e os detentos lá da penitenciária de Marília, de uniforme, trabalhando, cortando a grama da cidade, todos enfileirados e trabalhando, conversando normalmente e fazendo esse trabalho para a sociedade com maior tranquilidade do mundo. Eu nem sei se é o mesmo prefeito, a mesma administração, mas eu acho que, na verdade, o sistema carcerário, como a gente está cansado de ver, virou uma escola de bandido. O que eu quero dizer com isso? Há pessoas menos favorecidas, que a mão forte do Estado ainda não foi nela, que praticam o primeiro delito, mas chega nesse sistema incontrolável Sim. pela administração, e tem o dissabor de aprender
criminalidade. Há já, em alguns presídios, ou, por exemplo, eu vou citar o Centro de Ressocialização da própria cidade de Araraquara. Se você for lá, você vai ver um trabalho excepcional. Todos trabalham. Lucas Serragno, todos né? têm. O que é o diretor lá, foi um trabalho muito bom lá. Ali está sendo seguido exatamente o que prevê a lei de execução penal, que é a ressocialização do detento. Então, nós precisamos, modelos. Nós, que eu falo, toda a sociedade, formar uns modelos assim. Entre aspas, imitar o bom. Eu acho possível. A superlotação é um problema sério também. Tá? Então, todos esses meios e esses exemplos, talvez numa reunião de secretários, ministros de segurança e até do Congresso, pode se melhorar bastante. E como é que seria também um outro problema grave, né? Que hoje em dia tem o crime organizado, né? Que se fortaleceu muito no Brasil nas últimas décadas, né? Inclusive a gente teve notícia essa semana que uma possível transferência do Marcola, líder do PCC, para um presídio federal, geraria revolta entre os comandados deles, né? Dentro e fora dos presídios, né? Poderia haver morte de policiais, parentes de policiais, né? Esse também é um problema grave, que é difícil de se lidar nos presídios? É complicado dizer o que acontece nesse momento com esse problema, porque a gente não tem acesso aos documentos, à investigação que me parece que ainda é sigilosa. O crime organizado ele também vem de uma parte de agentes públicos que facilitam entradas de celulares, claro, não todos, a minoria. Então, o que tem que se trazer é um estudo e uma mão forte, verificar onde se encontra esta corrupção também. Essa corrupção dentro do sistema, que facilita muito a ação do crime organizado. Tá certo. Hoje o crime do colarinho branco tem estado mais em evidência, até por causa das redes sociais, mas muito ainda encoberto pelas velhas raposas políticas. Como barrar as ações dessas velhas raposas, além de não elegê-los? Exato. O crime de colarinho branco, chamado nos Estados Unidos de white collar crime, ele vem das oligarquias governamentais e de empresários inescrupulosos. Eles se unem sempre historicamente para praticar, na minha visão, esse crime covarde contra a sociedade. Covarde por quê? Porque geralmente o salário do político ele é um salário que há a possibilidade de uma vida muito boa, mas a união desses inescrupulosos também tem que há que se ter do governo até educação nas escolas para prevenção. Não ensinar lá leis para combater, mas também já, como faz alguns países, Hong Kong, por exemplo, faz esse trabalho, já ensinando nas escolas, criança, prevenindo também. Eu sei, é demorado, mas pode ser um passo. Porque a prevenção é o melhor trabalho remédio, para a próxima geração. Exatamente. Né? E as consequências que isso traz, que a corrupção traz para a sociedade? Muito nefastas. Eu defendo que a corrupção seja incluída na lei dos crimes hediondos e seja punida gravemente com penas mais altas, apesar de eu ser um advogado de defesa, mas aqui não há muito nefastas. É que no sistema político brasileiro, no nosso sistema, você tem o político eleito pelo povo. Ele tinha, agora não mais, agora a Lava Jato e a Polícia Federal, numa operação fantástica, está tentando proibir, é um passo, mas o que se tem do colarinho branco, do criminoso de colarinho branco, uma covardia. Usar, por exemplo, empresas que têm contratos com o governo federal para se locupletar, ele, o governante e o empresário. É isso. Também combater buscar o dinheiro que foi ceifado da sociedade, do bolso desses criminosos. Também. Punir também o corruptor, né, o empresário. Ele já é punido. Né? Ele já é punido. A corrupção passiva, aquele que
entrega e aquele que aceita, os dois são políticos. Só que a pena não é, eu não quero dizer a pena tanto em tempo, mas a pena de progressão de regime, ou nem regime fechado, nem inicia. Já começa com o regime Também. aberto. Porque quando acontece esse tipo de coisa, geralmente você vê que a pena do empresário é maior do que a do político, porque o político está por aí, circulando, está no Congresso, né? E o empresário está preso. Não deveria ser igualmente aos dois? Deveria. Só que o nosso mecanismo constitucional, no que toca à punição dos políticos eleitos pelo povo que pratica esse crime hediondo e nojento, desculpem os internautas a palavra, há que se passar pelo Congresso primeiro, a cassação de um colega político para que ele seja entregue. É a chamada imunidade parlamentar, as leis... que todos combatemos, a sociedade hoje está... É o chamado foro privilegiado, que tem que ser revisto aí imediatamente por esse novo Congresso. E as leis também que são feitas para favorecê-los, não é? Sim, mas... E aí fica muito complicado. Infelizmente, no nosso regime presidencialista, o Congresso é que Então, nós temos que ter a esperança nesses novos... Nessa renovação do Congresso. Ó, a Marcinha Lucas está falando aqui, ó, corrupção deveria ser sim considerado crime hediondo. Quantas pessoas morreram por esperar remédio, cirurgia, ou pelos hospitais não estarem bem equipados, né? Por falta de dinheiro, muitas vezes que tem o dinheiro, mas é desviado, né? É isso que a gente vem combater aqui. Esse tipo de crime que não é considerado, repito, na lei brasileira como hediondo e grave, que mas atinge milhares de pessoas. Atinge né? de forma dramática. Aqui em Araraquara atinge na nossa cidade, atinge na região, no estado de São Paulo. Então, se você tornar esta prática, vou repetir, nefasta, esse crime nefasto, hediondo, talvez, e quiçá, os políticos futuro, né? tenham um pouco mais de temor da lei. A lei não é para colocar temor, mas talvez ela seja menos flexível para esse tipo de conduta. O Rodrigo Pierre está falando aqui, ó, doutor Evandro, o governador eleito João Dória diz que vai proibir as chamadas saidinhas com a intenção de reduzir a criminalidade. Não é uma forma equivocada de reduzir a taxa de criminalidade? Haja visto que é um percentual muito ínfimo de detentos que cometem crimes nas saidinhas, não seria péssimo para a ressocialização do detento? Em primeiro lugar, como é o nome do internauta? Rodrigo Pierre. Ô Rodrigo, um abraço para você, prazer falar com você. Em primeiro lugar, a minha visão ainda que modesta, o governador eleito, eu não sei, eu não verifiquei se ele deu esse tipo de declaração. A lei estadual não tem competência para legislar desse assunto de saída de progressão de regime. Acho que é o presidente que assina, né? Quem tem a competência para legislar sobre progressão de regime, a lei da execução penal, não é o governador. Sozinho, ele não tem condição legal, o mecanismo jurídico para ele sozinho. A progressão de regime é que, na verdade, nós vamos ter que voltar, infelizmente, num patamar de realidade da população carcerária brasileira. Ela é composta de 95%, mais ou menos a última estatística, e a gente está lá toda semana praticamente, de pobres. Sim. E de menos favorecidos. Porque eu entendo, essa minha opinião particular, a mão forte do Estado, em primeiro lugar, tem que ir lá embaixo onde não vai, ao invés de começar a também punir esse pessoal que é vítima do sistema. Todo mundo vítima? Não, claro que não. Estou defendendo aqui a não punição. Eu acho que é mais o que o é mais um problema social, governamental, do que agora se discutir em saída temporária mais ou menos. O que a gente vem defender aqui é que a corrupção covarde deveria ser de onde? Mas existe lá pessoas, não que não tem outra saída, não justifica o crime, mas é que a mão forte do governo
poderia um pouco lá embaixo para coibir um pouco. Eu faria educação, saneamento básico, todos aqueles serviços para essenciais. evitar que o cara entre no sistema penal, né? Exato, essa é a minha opinião E particular. a gente observa também, o senhor muito mais do que a gente, que está lá todo dia, mas o que parece, a gente já fez várias entrevistas no penitenciário, no Centro de Ressocialização Masculino e Feminino, muita gente fala assim, ninguém no Brasil cumpre a pena inteira. Mas eu acho que é mentira, porque muita gente está lá dentro, você vê, eu conversei com uma moça ali no Centro de Ressocialização Feminino, fiz uma matéria com ela pegou 12 anos de cadeia para uma participação num homicídio. Já faz 10 anos que ela está lá dentro, ela conseguiu a progressão para o semiaberto ano passado só. Então ela falou, eu já fiz vários pedidos, o juiz negou, eu só consegui agora. Então ela vai acabar ficando os 12 anos presa, né? Ela não vai se livrar da pena. E muita gente fala assim, não, a pessoa pega 10 anos, fica 1 ano, 2. Isso é verdade? Depende muito do dinheiro da pessoa de pagar um advogado bom. Não, depende muito do caso concreto de cada processo. O que ocorre, por exemplo, você citou essa moça um crime de tráfico de entorpecentes que ela cometeu. Não, ela foi uma participação no homicídio. No homicídio. O homicídio qualificado, a princípio eu não conheço o processo, não vou entrar no mérito, mas está dentro da lei dos crimes hediondos. Na nossa visão, você só tem direito da saída, porque você tem 3 fases de progressão no regime. Você inicia a pena no regime fechado, depois você cumpre em crime hediondo 2 ou 3/5 para progredir para o semiaberto, e o semiaberto é um regime eminentemente fechado, você só tem direito de 4 saídas temporárias, ou 5, Dia das Mães, Paz, Natal e Ano Novo, e só depois do segundo 2/5, quase lá no fim da pena, você tem o direito de do livramento condicional, ou a terceira progressão, que é o regime aberto. É um crime grave que, na realidade, o cumprimento da pena é alto nesse tipo de crime. O que pode ter também ocorrido, ou ocorre em diversos casos, é que o condenado que está cumprindo uma pena já com condenação transitária e julgada aquela definitiva, e isso acontece no nosso escritório, a gente várias vezes verifica lá, sobreveio uma outra denúncia, mesmo com presunção de inocência, a Constituição brasileira prevê a presunção, mas esta outra denúncia, durante aquele cumprimento de pena, causa o que se chama de revogação, um obstáculo também para esta progressão, uma nova acusação. Pode também acontecer isso. Então, são vários perfis, né? Sim, os tipos penais, os artigos do Código Penal tem que se adequar àquele caso concreto, então é difícil dizer. A pena total no Brasil, cumprir a pena total, me parece quase que impossível. Porque mesmo que a progressão é longa, você vai ter lá, mesmo no crime de honra, 2/3 disso é real, para que você termine de cumprir no livramento condicional. Ao término do cumprimento, você vai ter que ir ao fórum justificar justificar o que você está fazendo. Tá certo. Mudando um pouquinho agora de assunto, saindo da corrupção, que isso também não deixa de ser, né? Sobre o tráfico humano. O senhor participou de um congresso em Portugal a esse respeito. Como andam as investigações no Brasil? Tem avançado ou não? Nós tivemos na Europa num pequeno congresso. A Europa está muito preocupada com esse tipo de tráfico de seres humanos, crianças, mães que são roubadas, né? Bebês que são roubados. O que a gente percebeu é muito embrionário ainda no Brasil. A Polícia Federal brasileira vem fazendo um trabalho para coibir esse tipo de crime, que ele é muito, na Europa é muito preocupante, né? Porque são mães que ou vendem, quando elas vendem depois se arrependem, depois elas voltam, choram, e mães que são roubadas dentro do hospital para vender para que o intermediário de seres humanos ganhe dinheiro. Então a Europa está coibindo isso com fechamento de fronteiras, com penas maiores. Esse crime, esse delito no Brasil que a gente percebe, é claro que existe, mas não em tão alto grau um número tão grande. Mas é um crime também hediondo e gravíssimo. Isso tira
o sentimento biológico, você sabe, de uma mãe, psicologicamente é degradante esse tipo de crime. Tem outra, tipo assim, também no mesmo crime de tráfico de humanos aí, meninos, jovens que queriam ir para a Europa, uma época, e bastante na Itália, para serem escravizados sexualmente, né? Trabalharem lá para gigolôs e tal. Tinha muito brasileiro, né? Teve uma época aí, travestis e mulheres brasileiras que eram também traficados para a Europa para trabalhar como escravas sexuais lá, né? Prostitutas, né? E na verdade drogadas lá, né, nos Também, países né? europeus. Só que essas moças ou meninas, elas e as mães, o que a gente percebeu, tinha uma informação equivocada e mentirosa de alguém que se apresentava como um empresário, né? que ali ia ser modelo, Ia ganhar bem. ia ganhar bem. É bem complicado, porque e aí você chega nos países ocidentais da Europa, não é nada como a menina ou a mãe que até concordou, esperando que veja a gravidade desse crime. E aí nós temos que contar também com o Itamaraty, né, a diplomacia brasileira, para coibir no máximo esse tipo de conduta. A China parece que já é forte aí nisso, né? A China tem uma legislação muito fechada e a China tem uma legislação forte em quase todos os crimes graves. Sim. Inclusive com pena de morte. Corrupção, né? Com a corrupção, prevê lá a pena de morte. A China não dá estatísticas, ela não abre muitas estatísticas, mas a pena lá é de morte dependendo do grau da corrupção. Na verdade, já que eu vou aproveitar, eu sou contra a pena de morte. Alguns crimes têm que ser punidos severamente, até com prisão perpétua da gravidade. A pena de morte, eu vou ser contrário simplesmente por uma estatística que uma universidade, eu não sei se Stanford ou Oxford dos Estados Unidos, alguns estados americanos têm a pena de morte, cadeira elétrica, né? Muitos erros lá, né? A estatística é de quase de 9 a 12% de erros. E isto é uma... Isso, entre aspas, espirra para a família e para a sociedade negativamente. Agora, a prisão perpétua por condutas gravíssimas e reiteradas, tá? Tem criminosos que praticam crimes hediondos reiteradamente. Agora, a pena de morte só por isso, em algumas condutas graves, por essa estatística que o próprio Estados Unidos já mostrou. Tanto que alguns estados lá, o parlamento deles não aceitaram isso. Já aboliram e outros que houveram plebiscitos não aprovando. O Rodrigo Pierre fazendo outra pergunta aqui, ó. Qual a sua opinião sobre a atual formação do STF? Votaria a favor do atual modelo de nomeação pelo presidente da República para o respectivo cargo, podendo ficar no cargo até a aposentadoria compulsória aos 75 anos? Vamos lá. Rodrigo, né? Rodrigo, prazer de novo falar com você. Rodrigo, é assim, eu vou dar a minha visão particular. Na verdade, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a superior corte brasileira, tá? Ele só julga defeitos na Constituição, ofensas, feridas não. Para um ministro chegar ali, pela Constituição, e a lei maior, ele tem que ter notável saber jurídico. Um exemplo, o nosso escritório não faz todas as áreas, esse rapaz tem que saber todas as áreas, tem que ter notável saber jurídico. Uma falha muito grande, na minha opinião, é que os ministros são escolhidos pelo próprio presidente da República. Nos Estados Unidos também, mas nos Estados Unidos é muito menos, porque quando lá o presidente é eleito, só troca um no mandato dele, depois aqui troca-se muito. Então isso é uma falha que tem que se corrigir, a indicação por um membro pelo presidente da República, praticamente sozinho, tá? Não sei se esses ministros têm notáveis saberes, mas deveriam ter pela Constituição. A legislação brasileira ela é muito interpretativa, Rodrigo. Você vê muitos casos, inclusive na imprensa, de que matérias de direito elas são interpretadas por um voto e o voto do colega é interpretado de forma diversa, mesmo tendo a legislação. Isto é o princípio democrático de direito. O que não se pode é ter lá ministros que não tenha este notável saber apenas por indicação. Isto eu acho que tem que consertar.
o sistema previdenciário, né, eu não domino muito o direito previdenciário, mas o sistema previdenciário dos ministros do STF me parece que tem que ser equinâmine aos magistrados, aos juízes comuns. Porque fica aquela discussão, né? A lei depende da interpretação de cada um. Mas eu acredito, pelo menos, que a lei deveria ser regra, é lei, é assim que funciona e ponto. Né? Aí cabe a interpretação de cada um e sai o que está saindo aí. Né? Cabe, a Constituição prevê uma cláusula pétrea do princípio da liberdade de julgamento, de expressão e que vem do princípio democrático de direito. Eu acho difícil, muito difícil, num país democrático ser mudado esse direito de interpretação. Tem muitas críticas nesse tipo de sistema, mas eu acho muito difícil mudar nesse ponto. A Maria dos Santos está falando, é um absurdo que permaneça até a aposentadoria compulsória. Ele deve sair junto com o presidente ou ser exonerado se necessário. Eu defendo a aposentadoria igual para todos, inclusive para magistrados do STF. Para mim tem que ser igual. No que toca ao direito previdenciário, eu não domino muito esse direito, mas para mim tinha que ser igual, não haveria de ter diferenciação pelo princípio da igualdade, que é uma cláusula pétrea da Constituição. Aí depende do Congresso também. Tudo depende do Congresso, gente. Tudo. Até o fim da corrupção. Depende do Congresso. Né? Eu acho que... Eu fiquei contente com essa renovação do Congresso. Me deixou esperançoso. Você tem esperança que melhore? Tem o professor Luiz Flávio Gomes, que foi até meu professor de Direito, ele foi eleito deputado federal pela bancada de São Paulo. Algumas citações que eu fiz aqui nessa entrevista são citações dele, e ela é totalmente favorável de um ataque a esse tipo de delito da corrupção, por exemplo, e com ele vários parlamentares também, ao que eu vejo não muitas vezes, está vindo na direção dessa ideia que nós viemos trazer aqui. Uma renovação, né? Uma renovação, que bom. Então, acho que por hoje é só. Tem mais alguma coisa para esclarecer? Não, eu quero agradecer a atenção de todos aqui no Imparcial. Gostei muito da Casa Nova. Vou vir aqui tomar uma água e um café. Isso. Mesmo sem ser convidado sempre agora. Que puder, eu gostei muito de estar aqui quiser. com vocês. Obrigado a todos. Aos internautas, obrigado pela atenção de todos vocês. Eu agradeço muito. Gente, por hoje é só. Então, e na quarta-feira a gente volta com quem, Augusto? O capitão, ele é o comandante da 3ª companhia aqui de Araraquara, né, da Polícia Militar, o capitão Ricardo Domingos. Ele vai falar um pouco sobre um projeto legal aí da polícia, que é o Vizinhança Solidária. Isso, e a gente vai ajudando a reduzir os índices criminais nos bairros aqui em Araraquara. E vai discutir também um pouco sobre segurança, Sim, né? em geral, todo mundo aí que está interessado em segurança, se liga aqui na quarta-feira, às 19h30. E amanhã a gente vai fazer uma live também, meio rapidinha. Isso, amanhã tem uma live rapidinha, que é com o pessoal, os torcedores da Ferroviária, que estão aí... Uma campanha solidária aí de Natal. Isso, campanha de Natal, recolhendo brinquedos. Amanhã, às 19h30 também. A gente aguarda vocês. Boa noite.